Salve pessoal, saúdo a todos com a paz do Senhor em mais um alvoroço aqui com vocês. E nesse alvoroço eu quero lançar uma pergunta aí, o que é temer ao Senhor para você? Para vocês também, senhores. Vai, Renata. Por que eu? Por que sempre eu? Você é mais inteligente aqui, é formado em psicologia. Tá. Por que essa pergunta, gente? É porque nessa vez eu quero falar com vocês sobre rendição. Eu senti de falar sobre esse tema porque é possível nós encontrarmos um controle na nossa vida quando nós entregamos o controle dela. Pode parecer maluco, mas no Evangelho isso funciona, gente. E eu percebi isso acontecendo na história que nós encontramos em Marcos 12:41, quando nós vemos a história da viúva. Eu vou ler aqui para vocês uma parte. Assentado diante do gasofilácio, eu não sei escrever essa palavra, é muito difícil, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, que os ricos estavam ali. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, de sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Interessante porque eu sempre vejo pastores e diversas pessoas falando dessa mensagem em relação à oferta. Mas dessa vez eu quero mudar um pouquinho a direção e falar sobre essa questão de entregar ao Senhor mais do que algo relacionado a dinheiro, e sim o seu sustento. Porque muitas vezes o nosso sustento está nas nossas filosofias, nos nossos pensamentos e nos nossos ideais. E a gente pauta toda a nossa autoconfiança nisso. E eu quero fazer esse paralelo com vocês nesse vídeo. Interessante. Você falou sobre, seu sustento. A gente pode falar que coisas que nos sustentam no dia a dia são as nossas emoções. Forte. Um exemplo aqui. Então, realmente é uma pergunta difícil de responder. Como é que a gente entrega para Deus as nossas emoções, o nosso coração todo dia? Da mesma maneira que você, quando está na autoescola, pede para o motorista ao lado pegar o volante. Exatamente isso. É deixar Deus no centro de tudo, inclusive no seu coração. E fazer isso diariamente, como a gente já estava falando de oração no outro alvoroço, é realmente entregar a Deus em oração tudo que está no seu coração. Exatamente. Pedrinho? Então, a Renatinha falou sobre a oração e a parte prática de entregar a Deus o nosso sustento é a parte da oração. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:6 sobre isso, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes, né, ele fala entregar todas as suas súplicas, todos os seus clamores, sabe, toda a sua ansiedade, o que te aflige, aquilo que te faz mal, sabe, o seu pecado, a sua falha, sabe, entregar isso de forma completa ao Senhor e descritiva. Não é só chegar, Senhor, guarda meu coração e dormir, boa noite. Não, você fala assim, isso tem me afligido, isso, sabe, eu preciso de uma resposta nessa situação, eu quero vencer essa questão. Então, assim, você ser sincero diante de Deus, colocar ali a sua dor, a sua falha, porque era isso que os salmistas faziam, e isso que dava a eles confiança em Deus, é isso que dava a eles força para continuar, sabe, porque eles colocavam tudo diante do Senhor, e o texto diz, né, em Filipenses, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e vossos sentimentos. Ela não sabe onde está o salmo? Que é a ser desviada, né? Enfim, quando eu entrego tudo diante do Senhor, a paz dele guarda meu coração e guarda minhas emoções em Cristo Jesus. Pô, bacana, cara. E acho que falar de entregar, a gente precisa também falar de temor, porque lendo Provérbios a gente vê que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? Temor a Deus. E muitas vezes, principalmente na adolescência, eu tive muita dificuldade de entender o que era temor. Temor é ter medo? É o quê? Nós devemos ter medo de Deus? Deus é essa criatura má? Então, o que exatamente Provérbios quer dizer com isso? Então, eu gosto muito de um texto. Eu digo com uma líder minha, Marcela. Marcela, você está na Austrália, mas eu te amo. Assiste esse vídeo. Saudades. Provérbios 2 diz assim: meu filho, se receberes as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz para o entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu creio para mim, também pelo que eu aprendi, que o temor é quando eu tenho um conhecimento de Deus a ponto de, assim, eu sei quem Deus é, eu reconheço quem Ele é. Eu não vou pecar por temor, não é porque eu tenho medo de Deus, é porque eu sei quem Ele é,
sabe? Eu não preciso pecar, eu não preciso buscar sustento, buscar satisfação em outras coisas, porque eu conheço o Senhor e eu temo a Ele, porque eu sei completamente quem Deus é. Porque aqui fala sobre busca ao conhecimento, né? Buscar a sabedoria, buscar como prata, nananã, mas Ele disse, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Primeiro você entende o temor, depois você acha o conhecimento. Então não é o conhecimento por informação em si, mas é um conhecimento vivido, é um conhecimento prático, em que eu compreendo o Deus que eu sirvo. E quanto mais você conhece, mais você... eu acho que isso é um pouco... Não vou dizer automático, mas assim... Quanto mais você conhece a Deus, mais você respeita aquela figura de autoridade sobre a sua vida. Sim. Então, você cria não só um respeito por Deus, mas reverência. Eu vejo o temor como reverência. Como você reconhecer, nossa, Ele é maior do que eu, Ele está sobre o domínio da minha vida, Ele me guia, Ele guia os meus passos, Ele sabe o melhor para mim, mesmo que eu não entenda. Então, acho que temor é isso. E um filho respeito para um pai ausente. Parece, Pedrinho, parece Exatamente. Quando eu sei que meu pai está presente, que ele está aqui, e que ele é uma figura forte comigo, eu vou respeitar ele, eu vou temer o meu pai, porque ele está comigo aqui do meu lado. Ele pode me proteger, mas também ele pode me corrigir se eu fizer algum erro. Então, meu pai tá Sim, parece uma mistura entre confiança e respeito, né? Sim. Eu gosto de comparar muito. Eu acho engraçado, por exemplo, quando eu tô na estrada e eu passo do lado de uma cabine da Polícia Federal, e a sensação que me dá quando eu tô passando ali de carro é que eu sou o ser mais errado do universo, né? Parece que eles vão me parar, eu não fiz nada de errado, mas quando eu lembro que eu sou um cidadão justo, pelo menos eu, nunca roubei nada, né? Nunca fiz nenhuma besteira na sociedade. Não na rodovia federal, Pedro. E eu passo do lado da cabine da Polícia Federal, eu acho que é essa mesma sensação de temor, porque ao mesmo tempo em que eu confio nos policiais para cumprirem o dever deles de protegerem a sociedade, eu passo do lado da cabine com um certo receio de fazer alguma besteira, né? Porque eu acho que essa proximidade da cabine da polícia me faz ter um temor maior com eles. Então, vamos comparar a cabine da polícia com a presença de Deus. Que, na verdade, a cabine da polícia só está em alguns trechos da estrada, mas a presença de Deus, ela está em todo lugar. Então, você tem que ter essa mesma sensação onde quer que você esteja, de que Deus e está muito além e acima de qualquer policial federal. Ele rege o universo, ele protege o universo de criaturas que você não queira nem ver, tá? Peça a Deus para não ver. E ele te defende delas, assim como o policial faz. E você tem esse respeito pelo policial, mas será que você tem esse mesmo respeito por Deus? É aquilo, Lucas, é a consciência da presença. Eu entendo que Deus está aqui, que Ele está dentro de mim, né? A Bíblia fala lá em Tiago 4, que Tiago está lá, né, descendo a lenha nos crentes, falando, olha, vocês, adúlteros e adúlteras, vocês querem ser amigos de Deus e amigos do mundo, vocês não podem. Aí ele diz assim, por acaso vocês se esquecem, vocês acham que a palavra de Deus diz em vão, quando diz que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Então, tipo assim, eles pecavam ali, eles adulteravam espiritualmente porque eles esqueceram que eram a habitação do Espírito Santo e que o Espírito Santo ansiava por eles, tinha ciúmes deles, em vê-los com outras, em vê-los com pecado, em vê-los adulterando ali com a iniquidade. Então é a consciência que Deus está aqui. E sabe o que ajuda a gente a ter temor? Me lembrei de uma situação quando você falou da questão da Polícia Federal. Foi preso? Não. Toda vez que a gente passava pela rodoviária, quando eu estava viajando, eu, Renata Cabral, Albuquerque Rios, esquecia de botar o cinto de segurança. Ia preso. Então, tipo, 3 minutos antes eu estava vendo a cabine da Polícia Federal, minha mãe chegava e falava, Renata, pelo amor de Deus, eu já te pedi para você colocar o cinto de segurança, pelo amor de Deus, coloca agora, porque a gente vai passar, né? Então, assim, ajuda a gente ter temor. O que ajuda a gente ter temor no dia a dia? Ouvir os nossos pastores, ouvir os nossos líderes, ouvir os nossos pais. Renata, eu acho que uma coisa muito errada também é aquela pessoa que espera só passar pela blitz para colocar o cinto, né? Então, tem muito crente, eu falo isso também para mim, tá? Que só se lembra de seguir os mandamentos e cumprir a vontade de Deus quando tá diante de Deus, né? Sendo que Deus está diante da gente o tempo todo. Mas para aquela pessoa, muitas vezes, é só depois de ter ido à igreja ou só na igreja. Então, às vezes, é só na igreja aquela pessoa daquele jeito. E quando ela chega em casa, quando ela vai pro trabalho, quando ela vai pra faculdade, é como se ela tirasse o cinto de segurança. Ó, a blitz não tá passando aqui? Exatamente. Então,
Vamos tirar o cinto. Então, assim, eu também gosto muito de Provérbios 14, 26, que vai falar que no temor do Senhor há firme confiança. Nessa geração que nós vivemos hoje de tamanha insegurança, foi inclusive o tema do alvoroço anterior, veja o vídeo, a gente vai colocar aí. Exato. A gente falou sobre insegurança e eu acho que isso é válido pra cá também. Porque firme confiança, galera, é você não se abalar com nada. Firme confiança. Nada, nada, nada. É não tomar caixote na Praia da Barra, sabe? E eu acho que... Exatamente. E no temor do Senhor, essa parte é a mais importante do versículo, porque a firme confiança antes vem do temor do Senhor. A Bíblia ela é fantástica com essa questão condicional, né? Você precisa da firme confiança no temor do Senhor. Beleza. E aí a gente está falando que o temor do Senhor é esse mix de confiança com respeito. Então, isso é quase uma receita de bolo. Sério, só não segue quem não quer. Não, é engraçado você falando de temor. Um dos grandes problemas, eu acho que da nossa geração, é a gente não tem temor a Deus, a gente não obedece a Deus, porque às vezes a gente inveja a vida dos ímpios. Lá no Salmo 73, que é da família de Asaf, né, ele está vivendo um conflito interno ali, porque ele vê a vida dos ímpios prosperando, e ele quer declinar, ele quer deixar de temer, ele quer deixar de obedecer, ele quer deixar de ficar firme na rocha. Só que aí ele para perceber que, no fim, todos eles vão para o inferno e quem vai para o céu somos nós. Eu gosto de comparar o Salmo 73 a quando falta luz, né, em casa. Dá lá problema lá na light e tal. Porque até metade do capítulo parece que ele está num estado de perturbação total, vendo os ímpios prosperando e sendo ricos e sendo felizes. E a partir do momento em que ele entra na casa do Senhor, parece que ele volta a luz, né? Sabe quando os vizinhos todos gritam? É a mesma sensação. Exato, exato. Ele tem ali um clareamento do que realmente está acontecendo. Porque o universo é muito maior do que o que nós podemos ver com os nossos olhos limitados. E a partir antes da metade, na verdade, desse capítulo, é como se ele tivesse limitado aquilo que ele acha que é ser feliz. Quando, na verdade, ser feliz, galera, a visão do evangelho é você ter a plena convicção de que você tem vida eterna e que você tem uma salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Cri-cri. Volta. Não, é só cortar. Vou cortar. Uhum. Eu vou lançar mais uma pergunta para vocês aqui, então. Aleluia. Que bom. Tá bom. Deus. Eu quero falar aqui sobre... A gente não tá falando em rendição esse, né? Tipo, Sim, vamos falar sobre a guerra que o pastor falou agora. Agora, beleza. E agora, gente, eu quero falar uma coisa aqui com vocês, sobre rendição. Porque quando nós tememos a Deus, nós atingimos ali a sabedoria, mas eu também acho que é muito válido a gente falar de rendição, que é um estado de entrega total, como a viúva fez, de todo o seu sustento nas mãos de Deus. Tá? E por que vocês acham que nós precisamos deixar o controle, muitas vezes, das coisas na nossa vida? Bom, eu acho... É muito bom ter elas no controle, não é? É muito bom. É bom porque isso alimenta o nosso ego, alimenta nosso falso sentimento de autossuficiência. Não, eu faço o que eu quero. Isso. E sim, muitas pessoas que não se convertem justamente por isso. Porque a pessoa não quer abandonar o controle que ela tem sobre a sua vida, sobre os seus prazeres, sobre o seu futuro. E quando eu entrego minha vida para Cristo, a palavra é: eu entrego minha vida para Cristo. Eu não posso entregar minha vida para Jesus e continuar retendo. Eu não posso reter o que eu entrego. Você falou de presente, passado e futuro aí, Pedrinho. Eu acho que são controles e controles, né? Quando a gente entrega o controle do passado a Deus, sim, é possível. É como se a gente estivesse entregando todo o peso de mágoa e de rancor. Exatamente. E isso nos evita a depressão, né? Que é se prender como uma âncora no passado, em coisas não resolvidas. Porque uma coisa que eu ouvi hoje é muito legal: o lugar do passado é no passado. E muitas vezes nós, humanos, somos limitados a fazer isso. Somente o agir do Espírito Santo na nossa vida é capaz de direcionar os nossos pensamentos da forma correta para colocar o passado no seu lugar. Porque se ele não for para o seu lugar, ele vai ficar no presente junto com as coisas que você está fazendo no presente. Com você. Exato. Falando de controle, e também da questão do passado. Por que a gente ama tanto o controle? É justamente o que você falou, Pedrinho. Esse desejo de autossuficiência, esse desejo de, tipo, tá aqui, eu posso fazer com o que eu quiser com isso. E... Você se sente um Deus, né? Você se sente no lugar de Deus. Tipo, eu posso fazer o que quiser com isso. E foi isso que o diabo falou para Eva, né? Exatamente, exatamente. E a verdade é que quando a gente está no presente e a gente está tentando deixar o passado para trás,
tem muito a ver com essa questão do controle. Por quê? Em que sentido, né? No presente, a gente vive as coisas que estão acontecendo agora, isso é óbvio. Só que, por mais que a gente não tenha controle do passado, quando a gente não entrega ele para Deus, ele nos controla. Então, ele controla todas as situações do presente que a gente queria que fossem diferentes, entendeu? Para Deus, olha só, para Deus o tempo ele não existe, tá? Deus é eterno, ele sempre foi, ele sempre será. Então, enquanto nós vemos a nossa vida como um tempo de micro-ondas passando, para Deus ele vê como um tabuleiro de xadrez, onde todas as peças estão ali, né? No Salmo 139, nós vamos ver a capacidade de Deus de ver todos os nossos dias já contados. Então, ele sabe o que você vai fazer na sua carreira, ele sabe com quem você vai se casar, e você talvez não precise se preocupar com isso, talvez não precisa, porque são leves decisões que você vai ter que tomar. Eu gosto muito de quando Moisés ele tá ali diante da sarça e Deus ele fala para ele colocar a mão no cajado, o cajado se transforma em serpente, a mão dele fica leprosa e tal. E Deus ele pede a Moisés simples atitudes de largar o cajado, pegar o cajado, tira casaco, põe casaco, né? E Deus cuida de todo o processo de transformar um cajado em serpente. Vocês sabem fazer isso? Nem com todas as temporadas de Breaking Bad eu encontro uma química para fazer isso, gente. E Deus foi capaz de fazer. Eu acho que essa parte difícil está a partir do momento em que nós damos o controle para Deus. E o controle de Moisés foi largar o cajado. Então larga o cajado, sabe? Porque quando o ser humano tenta ser senhor de si mesmo, ele se torna escravo do pecado e de si próprio, né? A gente nunca consegue chegar a esse ponto. Quando eu tento, sabe, ter o domínio de mim, eu acabo escravo de mim. E eu gosto muito que Jesus fala em Lucas 6, que ele fala assim, né? Ele fala às pessoas, vocês me chamam de Senhor, né? Me chamar de Senhor, mas não praticar isso que eu falo, não cumprir o meu mandamento. E eu, quando eu vi isso, eu parei para refletir. Se você vê a palavra Senhor, no original é Curios. E Curios significa alguém que aquele tem total... passarinho. Oi? Aquele passarinho. Não, Curios é alguém que tem o total domínio sobre algo ou sobre alguém. Sabe? É o proprietário daquilo. Então, o que Jesus está fazendo é muito, tipo assim, muito lógico. Tipo assim, Jesus está questionando a lógica deles. Poxa, vocês chamam Deus de Senhor, mas vocês não obedecem. Sabe? É ilógico. Sabe? É contraditório. Exato. Sabe? Então, Cristo, ele tem que ter total senhorio do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas ações. É isso que é chamar Deus de Senhor. É isso que é chamar Ele de Senhor. Ele me conhece e Ele me tem por completo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ele tem domínio sobre... Exato. Eu não estava nem planejando falar isso, mas tem um outro caso muito bom na palavra de rendição, que é o filho pródigo, né? Porque ele pede o controle de todas as coisas através da herança ali. Ele quer antecipar isso e ele pede esse controle antecipado. Quem sabe ele saberia administrar bem a herança no momento certo. Então ali é uma questão de ter o controle, que ele poderia ter um dia, mas no momento certo. E ele, por antecipar esse controle, ele desgraça a vida dele inteira e vai parar lá junto com os porcos. Então acho que também tem muito a ver com o tempo de Deus, a gente ter o tempo do controle. Falando ainda sobre o cajado de Moisés, em certo momento Moisés também segura o cajado que ele soltou. Quando? Quando ele abre o mar. Né? Quando Deus dá o momento ali certo dele usar o cajado e abrir o mar. Então nós vemos que ter o controle... Existe um momento em que a gente tem que ter o controle. Por exemplo, no avião, né? Quando o piloto tem o piloto e o copiloto. Em certo momento, o piloto, o comandante, que é o que tem mais experiência, está no controle da aeronave. Mas em certo momento, ele pode sim dar o controle para o copiloto, que é um pouco menos experiente que ele. Quando? Quando ele vai ao banheiro. Quando ele sai do controle da aeronave. Porque ele está treinando aquele copiloto para ser um comandante um dia. Então, você está ao lado de quem tem o controle, mais experiência para controlar o universo ao seu redor, que é Deus, você aprende com ele até o momento em que ele vai começar te dando os controles aos poucos, conforme você vai ganhando experiência na vida. Então, é sobre não querer ter o controle no momento errado. Eu acho que Deus, ele sempre dá certo controle pra gente no momento que é necessário para que a glória dele se manifeste, entendeu? Então, quando Moisés pegou o cajado foi para abrir o Mar Vermelho, foi para que a glória de Deus pudesse ser manifestada. Então, eu gosto dessa ideia do controle nas nossas mãos quando é para isso. Fora disso, tem que estar sempre no controle de Deus. A gente tem que aprender sempre a depender de Deus. Por que Jesus fala que a gente tem que ser como uma criança? Porque uma criança, ela está sempre dependendo do pai. Ela não tem autonomia.
Gente, uma coisa que ela falou sobre criança, toda criança tem aquela fase do porquê, né? Por que isso, por que aquilo. E eu acho que na presença de Deus a gente nunca pode deixar de ser essa criança. Deus, ele acaba se tornando mais próximo de você quando você se torna aquele filho que não guarda os porquês da vida. Pergunte a ele, sabe? Entre em oração e pergunte. Seja aquele filho que pergunta o porquê de tudo. Ele tá lá disposto para te responder. Sabe? Se isso não for ter um relacionamento com Deus, o que que é? Sabe? Pedrinho, rendição. Vamos falar sobre guerra agora? Porque eu acho que rendição e guerra tem tudo a ver e a gente não vive numa batalha espiritual. Entra a pastora Antonieta aí, vamos lá. Rendição. Rendição é quando o exército, né, admite que o outro exército, que aquela outra nação é maior do que ela, é mais forte do que ela, sabe? E que ela não tem como lutar contra ela. Quando o exército se rende, ele está admitindo, olha, não deu, não dá mais. E a carne, a carne é corajosa, hein? A carne acha que consegue lutar contra o espírito. Mas não consegue. Sabe? Mas acha. Claro, Entra na fila do McDonald's e vê, olha lá os negócios lá, acha que não vai ganhar. Por isso Paulo A gula. Em Gálatas, que a carne luta contra o espírito, para você fazer a vontade, né? Cada um querendo que você faça a vontade própria. Então, assim, quando eu entrego, sabe, quando eu pego a minha carne, controlo a minha carne, falo, não, o espírito é maior, a força dele é maior, as bênçãos dele são maiores, o futuro com ele é maior e o prazer com ele é maior, é aquilo que eu tô me rendendo a minha vontade, a vontade de Deus. E como você acha que a gente pode aumentar, elevar, assim, o grau do espírito, falar mais alto e fazer a carne se render? Pra gente finalizar. Tem que se manter perto, sabe? É como você falou, se manter constante. Quando eu me mantenho constante no Senhor, quando eu me mantenho, sabe, orando, vamos dizer assim, essa consciência de que Deus é maior, ela vai crescendo no meu coração. Quando eu leio a palavra, quando eu busco a Deus em oração, eu começo a entender mais e a ver mais ao Senhor. Como o Jó fala, antes eu só ouvia falar, agora meus olhos te veem. Então, quando eu paro de só ouvir falar, mas começo a buscar minhas próprias experiências com o Senhor, começo a ver Ele, eu vejo sua grandeza, eu vejo que não tem como eu querer lutar contra Ele, porque Ele é maior e eu me rendo à sua vontade. Incrível. Gente, tá? Foi bom até aqui, mas como tudo tem que acabar, o alvoroço vai ficando por aqui, exatamente. E eu quero encorajar vocês, então, a, quem sabe, silenciarem a carne dentro de vocês e terem um relacionamento maior com Deus através de oração, exatamente, né? Meditem nesses versículos que nós usamos aqui no vídeo, você pode voltar quantas vezes quiser, tá? Pra ouvir nossa voz chata no seu ouvido. E é isso aí, a gente vai encerrando por aqui. Curte. Compartilha. Exatamente, venha pra cá. Para EBD. Exatamente. Pra EBD. Até a próxima, pessoal. Alvoroço. Gente. Salve, gente! E depois do vídeo de hoje, eu acho justo deixar pra vocês uma música e um livro pra vocês ficarem ligados no que nós falamos. E o livro é O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. É o mesmo autor do filme das Crônicas de Nárnia, então se você gostou do filme, é a mesma pegada. E ele vai tratar das bases dos fundamentos do cristianismo, porque muitas vezes nós temos problema com coisas complexas porque nós não entendemos a base. E quero deixar a música pra vocês, Why God, do Austrian French, que vai falar sobre fazer os porquês a Deus. E por que nós devemos fazer isso em momentos de dificuldade, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês aproveitem.